Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin e Ethereum no limite. Estamos diante de um movimento brutal que eu quero te mostrar neste vídeo. Este movimento vai impactar as suas altcoins. Eu sei que você quer saber das altcoins e este movimento tem um potencial muito grande. Então, fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, mais uma vez, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Vou juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e amanhã faremos uma análise de mais e mais altcoins. E para isso, eu deixo os comentários abertos para que você coloque exatamente o ativo que você quer que eu avalie. Pois bem, o que está acontecendo? O Bitcoin começa a chamar a atenção, inclusive a dominância começa a subir com esta movimentação iminente do Bitcoin. É o dinheiro olhando para o Bitcoin mais uma vez e falando, será que é o seu momento de brilhar mais uma vez? Eu lembro a você que o Bitcoin brilhando é sim, alguns dias, algumas semanas depois, altcoins potencialmente brilhando. Por quê? Porque o Bitcoin é o farol do mercado. Se ele acelera, ele pode sim sugar o dinheiro naquele momento. Mas a partir do momento que ele acumula, esse dinheiro flui para as altcoins. Bom, é meio óbvio o que a gente passou nessas duas últimas semanas. Eu falar isso, fica muito mais claro e fácil de você entender. O Bitcoin rompeu 112, bateu lá em 123 e a partir do momento que ele começou a acumular, o Ethereum, olha só o Ethereum começou a ir embora. O Ethereum fechou a semana passada com nada menos do que 46%. E a gente ainda tem as altcoins menores que nem começaram a acordar. Mas um ponto é, o Bitcoin ele puxa sim o mercado como um todo e a gente está num ponto muito crítico. A gente está no limite do rompimento de mais uma bandeirinha de alta. Mas eu quero, antes de te mostrar o alvo desta bandeirinha de alta, eu quero te mostrar o que a gente tem como alvo um pouco mais macro. A gente falou sobre aquela bandeira de alta que vinha lá de 74 até 112, ficamos 2 meses acumulando e formando o que a gente conhece de bandeira de alta. Tivemos o rompimento, veja aqui, tivemos o rompimento e o alvo ainda é entre 150 e 163 mil dólares. Grava este número. Só que a gente sabe que para que o mercado ele se estruture, para que ele de fato possa buscar alvos maiores, a gente tem no meio do caminho movimentos de aceleração em tempos gráficos menores. A aceleração e a acumulação. E um detalhe, este movimento é exatamente este movimento, ele tem uma correlação muito grande. A gente foi lá em cima, começou a acumular, e se a gente tiver o rompimento, ou seja, a gente começar a romper 120, 121 mil dólares, poderemos ter o mesmo padrão de bandeira de alta se firmando no micro, que leva a um alvo de, vamos puxar aqui, 136 mil dólares. Será um ponto alvo no curto prazo dentro de um alvo mais macro, no médio a longo prazo, que pode levar o Bitcoin aqui. Mas e se a gente, porventura, presenciar esta aceleração, mais uma acumulação e uma nova aceleração? Neste período, veremos quem se beneficiar, adivinha? Veremos o Ethereum se beneficiar. Porque o Ethereum é o segundo do escalão que pode se beneficiar do giro de capital, o dinheiro flui. Vamos de novo, vamos olhar.
flui do Bitcoin para o Ethereum e depois flui para os outros ativos. Então, se o Bitcoin acelerar, poderemos ver o quê? Poderemos ver ele buscar os alvos, 136 mil dólares, faixas acima de 130 mil dólares. Quem diria? Muita gente está esperando correções, quedas, armadilhas. Exatamente como aconteceu aqui. E é justamente isso que pode trazer essa gasolina para o mercado buscar essas áreas. Não, Luan, tá tudo esticado, tá todo mundo ganancioso. Vamos buscar entender se realmente isso está acontecendo. Eu olho para Ethereum, o Ethereum subiu bastante, eu olho para o Bitcoin vem subindo de forma consistente, e eu olho para o índice de medo e ganância. Índice de medo e ganância. A gente está mais próximo da ganância extrema, ou a gente está mais próximo da neutralidade? Na minha humilde opinião, como eu posso verificar aqui, a gente está muito mais próximo da neutralidade. Olha aqui, esta faixa em amarelo é a neutralidade. Então, como é que eu traduzo isso? O Bitcoin está flertando com este rompimento, o Ethereum está flertando com os topos, é uma resistência importante, sim, ele pode corrigir, a gente já vai discutir sobre isso, mas ainda assim a gente está perto da faixa neutra. Então a gente está muito mais perto da neutralidade do que da ganância extrema. Perfeito. E o índice que mede a out-season? A gente está em 57. Estivemos já em pontos muito melhores, isso é óbvio. Mas a gente já chegou à faixa mais preocupante, a faixa crítica de, oh meu Deus do céu, isso está ficando perigoso? De acordo com este índice, não. E tem um outro indicador que eu uso muitas das vezes, que é a taxa de financiamento. É um mapa de calor da taxa de financiamento ou funding rate. O que é a funding rate? É a taxa cobrada pelas corretoras para que você mantenha posições alavancadas em long. Quando a gente começa a ver a funding rate ficando muito elevada mesmo, a gente tem que entender que chegamos em uma faixa perigosa. Faixa amarela é perigosa. Estamos na faixa amarela? Ainda não. Então a gente não está em uma faixa totalmente perigosa, o que permite que a gente tenha maiores acelerações de uma forma saudável. Se, é claro, conseguirmos um rompimento confirmado do padrão de bandeira de alta, é uma cunha descendente, padrão de continuidade de alta, que sim, tem a maior probabilidade de romper para cima. Mas a gente ainda necessita do rompimento confirmado. Então o que tenho que ficar de olho? 120, 121 mil dólares. Começa a fechar acima destas faixas, muito provavelmente teremos o rompimento confirmado e alvos lá em 136 mil dólares. Luan, e se a gente não conseguir um rompimento, o que acontece? A gente ainda vai ter que olhar, obviamente, para faixas de retração de Fibonacci. Pega o último fundo, pega o topo. O que nós temos aqui? 38.2, 50, 618. Entre 113, 110, 107. Este range é uma faixa de buy zone, de acordo com o Fibonacci. Retração de Fibonacci. Em 114 temos o gap. Vamos ver em que ponto nós temos a média de 50 dias. Média de 50 dias está em 110 mil dólares, pode subir. Continuando nesta acumulação, a gente pode ver essa média subir. A média de 50 dias é uma média importante. 112 também acaba sendo o último topo, poderia servir como suporte. Se a gente não tiver o rompimento, a gente pode olhar sim para estas áreas e entender como oportunas, obviamente se você tiver caixa. Luan, eu não tenho caixa, como é que faz o caixa? Como é que pensa no caixa? Confere a aula
que está aqui na descrição do vídeo, é uma aula uma aula gratuita, que é a aula de caixa infinito. Confira, ela é extremamente importante. O mesmo vai valer para o ETH. O ETH atingiu uma área extremamente importante. É natural que ele não tenha um rompimento de imediato. Pode acabar corrigindo e se corrigir para as faixas entre 3.200 e 2.800, graficamente nós temos uma faixa de buy zone. Se começar a romper principalmente 4.200 dólares, a gente tem chances de caminhar para essa área. Um movimento como este poderia acontecer se o Bitcoin romper, tá, esta bandeira de alta, de fato confirmar o rompimento. E é claro, a aceleração do Bitcoin, farol do mercado, é potencialmente a aceleração de todo o mercado. Porque o mercado segue o farol, que é o Bitcoin. É óbvio, esse não é um movimento de garantia, por isso que eu estou lhe trazendo leituras. Caso a gente tenha um rompimento, a gente pode considerar um movimento X. Caso a gente não consiga romper, o que a gente vai olhar? Vai olhar para retrações. A gente sempre tem que ter o plano A e o plano B, sempre tem que estar consciente do movimento e de outro. Atento aos indicadores que podem nos apresentar perigo ou oportunidade. Lembre-se, eu não trago nesses vídeos indicação de compra nem de venda, são apenas vídeos educacionais onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E hoje é dia de distribuição de dólares. A gente vai distribuir 200 dólares hoje lá no grupo geral do Telegram. Grupo geral do Telegram que você acessa clicando no segundo link da descrição. É um grupo que tem muitos insights, muitas análises, muitas informações bacanas para que você se situe, para que você se prepare diante da volatilidade dos movimentos do mercado. E é gratuito. Se eu não falei, eu falo. E se eu já falei, eu falo de novo. É gratuito. Participe. E para você participar dessa campanha de distribuição de dólares, acesse o nosso grupo. E lá no último post, na última postagem, vai ter exatamente o que é necessário para você participar. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar este movimento, que é muito importante. Eu trarei atualizações a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.